Oi, oi, tudo bom? Então, continuando aí nossa série de vídeos sobre esses problemas aí relacionados à medicina do estilo de vida, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dieta, é uma das coisas que vocês mais se interessam. Então, no último vídeo eu falei sobre da onde vem essa teoria, né? Como é que funciona o nosso corpo, como é que ele foi desenvolvido, como é que a gente chegou até aqui. Então a gente entendeu um pouco quem nós somos, né? Foi essa a ideia daquele vídeo último que a gente colocou. Então, o que eu quero que vocês pensem? Eu penso o seguinte, assim, um ser humano, né? Um hominídeo, um homo alguma coisa, no meio natural, vivendo na natureza. Ele comia carne? Comia. Comia carne, obviamente que ele comia carne. Ele comia doce. Comia doce? Comia doce. Ele, assim, algo doce, né? Adocicado, comia. Comia carboidrato? Comia. Comia carboidrato também. Só que tem uma diferença, né? A frequência com a qual ele comia essas coisas. Você já parou para pensar se existia brigadeiro naquela época? Não existia. Então, como é que as pessoas, os hominídeos, ou os animais fazem para conseguir algo doce? Então, você tem as frutas, que depende da época, né? Então, a fruta não vai dar o ano inteiro. E você tem algumas outras coisas da natureza, né? Tipo o mel. Então, o mel é bem doce, até mais doce do que o próprio açúcar, porque ele é frutose, né? E a frutose é mais doce do que a sacarose, do que outros tipos de açúcar. Então, você acha que era fácil conseguir mel? Tinha que enfrentar alguns ferrões de abelha. Hoje é muito fácil conseguir o mel, né? O doce, né? Hoje não é difícil. Então, a medicina do estilo de vida, ela se baseia na frequência do consumo dos alimentos. Tudo é permitido, tudo é ok. A questão é a frequência. A mesma coisa, churrasco, né? Eles faziam churrasco? Faziam. Você tem relatos do Brasil, aí na parte do descobrimento do Brasil, que os índios tupinambás aqui no Rio de Janeiro faziam churrasco. Faziam churrasco de carne humana, inclusive. Só que era um ritual, né? Não era uma coisa do dia a dia. Não comiam carne humana no almoço, no jantar. Não era assim, era um ritual. A mesma coisa esses homens primitivos. Eles comiam carne, obviamente, gente. Eles comiam carne, sim. Só que não era a base da alimentar deles. Não era carne todo dia. Eles tinham outras fontes de proteína e outras fontes de alimentos que eram mais a base dos alimentos deles. Outra coisa também, carboidrato. Carboidrato é uma ligação de carbono com água. Carboidrato. Então, uma ligação de carbono com água. Esses elementos existem na natureza. Por exemplo, o arroz é um carboidrato, o trigo é um carboidrato. Tudo isso é carboidrato. Só que todo carboidrato, pelo menos a maioria, eu realmente não sei se tem algum que não tenha, ele sempre vem com fibra. Então, aquilo que eu falei do açúcar, tudo bem, o mel é um que não vem com fibra. Mas aqueles que eu falei, a fruta, você não vai comer o açúcar sem a fibra junto. Na natureza, uma coisa anda junto com a outra. Então, o carboidrato, ele anda junto com a fibra. A aipim, ou mandioca, não sei como é que você chama, a macaxeira. O próprio arroz, o trigo. Então, são grãos, são fontes de carboidrato que vêm junto com fibras. Né? Você tem na natureza fontes de proteína, como grão de bico, como a lentilha, que vem junto com fibras. Então, a base da dieta desses homens primitivos e desses locais onde as pessoas vivem muito é uma dieta baseada em plantas, em vegetal, né? Em origem vegetal e rica em fibras. Então, por isso, a base da dieta que é recomendada pela medicina do estilo de vida, entre várias dietas que existem, acho que a melhor, acho que a mais ok
é a dieta do Mediterrâneo. E por que eu gosto muito dela? Porque ela pode tudo. Você pode comer carne, você pode comer churrasco. Não tem problema. A questão é a frequência. Você pode comer doce, você pode tomar sorvete. A questão é a frequência. Com que frequência você vai fazer isso? Isso é uma celebração ou isso é o seu dia a dia? Acho que é isso que você tem que entender. Eu vou colocar a pirâmide da medicina, da dieta do Mediterrâneo. Uma outra coisa importante falar sobre a dieta do Mediterrâneo é a fonte de gordura. Então a gente tem dos macroelementos, você tem carboidrato, que é a nossa principal fonte de combustível. Então você precisa comer o carboidrato para que você possa viver, porque a fonte mais rápida de combustível é o carboidrato. Você tem proteínas, que é a fonte mais rica, assim, do ponto de vista econômico, e é mais difícil de se conseguir na natureza também, é a proteína. Então, para você conseguir proteína, tem alguns vegetais que tem, mas a principal fonte de proteína é proteína animal, né? Então, aí você ia precisar enfrentar alguns dentes, alguns chifres, algumas garras, para conseguir a proteína animal. Uma outra fonte de macronutrientes são as gorduras. E aí as gorduras você tem 3 tipos, basicamente. Eu vou colocar como 2, né? As saturadas e as não saturadas. O nome saturada é por conta de um elemento químico relacionado às ligações de carbono dessas moléculas, que não vem ao caso. A questão é a seguinte: saturada é aquela gordura que vira graxa. Poliinsaturada ou monoinsaturada é aquela gordura que não vai virar graxa. Quando você faz o churrasco e você vai lá preparando aquela picanha, aquela gordura da picanha derrete, pinga no seu espeto, pinga em algum lugar, e depois que ela esfria, ela vira uma graxa, certo? Isso é uma gordura saturada. O azeite, ele não vira graxa, ele é uma gordura monoinsaturada, se eu não me engano. Então, as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, como azeite, como nozes, as castanhas, elas são muito boas para o coração, são muito boas para doença cardiovascular. As gorduras saturadas, que são essas outras gorduras, elas são importantes, tá, gente? Elas fazem parte da nossa dieta, elas não são assim, dá para viver sem elas? Óbvio que dá sim. Mas dizer assim que elas são a culpada de tudo, obviamente que não, mas o excesso delas são, certeza que são. Então, a base da dieta tem que ser a gordura poli e monoinsaturada. A exceção tem que ser a gordura saturada. Então, veja os nossos antepassados, faziam os eventos, né, eram celebrações de animais mortos praticamente, mas não era todo dia, como é hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, nem toda semana. Uma coisa muito mais rara, muito menos frequente. Então, essa é uma conversa rápida sobre dieta do Mediterrâneo. Pesquisem sobre dieta do Mediterrâneo. Eu vou colocar a pirâmide, então a base delas são cereais integrais, são óleos à base de azeite, dieta à base de azeite, vegetal, frutas. Essa é a base. Tá? Conforme você vai subindo na pirâmide, a frequência vai diminuindo. Então, aquilo que estiver no topo da pirâmide é algo que você faz uma vez por mês, a cada 2, 3 semanas. E aí vocês vão se surpreender sobre essa dieta. Valeu, beijo para vocês.